Pessoas formam grupos, empresas se fundem, profissionais somam forças. Com os países não é diferente. Na busca do desenvolvimento de novos mercados, as nações se unem em torno dos mesmos objetivos. O Conexão Mundo está começando. Vamos falar hoje de um dos maiores resultados da globalização nas últimas décadas, a formação dos blocos econômicos, União Europeia, Mercosul, NAFTA, ALCA. Você sabe como esses blocos interferem nas relações internacionais? É o que Conexão Mundo vai mostrar agora. E não esqueça, o conteúdo deste programa e um curso de introdução às relações internacionais estão disponíveis na internet. Para se inscrever ou acompanhar as aulas, basta você acessar o endereço que aparece aí na sua tela. O poder e a força de um bloco econômico estão relacionados ao grau de influência desse bloco no sistema internacional. Nesse sentido, blocos de países mais ricos levam vantagem sobre aqueles formados por nações mais pobres. Nos anos 90, a criação da Organização Mundial do Comércio, a OMC, representou um esforço mundial para criar regras internacionais que diminuíssem as disputas comerciais entre os países. Essa regulamentação dizia respeito a fluxos de bens, serviços, investimentos e de propriedade intelectual. Buscava-se recuperar o multilateralismo do comércio internacional do século XIX. Entretanto, ficaram evidentes, ao longo das negociações da OMC, que quando o assunto era o mercado, os Estados Unidos e a Europa não estavam dispostos a conceder benefícios aos países em desenvolvimento. Essa conduta dos países ricos foi um estímulo para que as nações em desenvolvimento passassem a formar blocos econômicos regionais. Assim, estariam mais fortes para defender também as suas políticas. É importante não confundir a criação de áreas de livre comércio com os processos de integração econômica e formação de blocos. A expansão do comércio entre países ou regiões não significa acordos de livre comércio. Os Estados Unidos e a Europa, por exemplo, não têm acordo de livre comércio. Também não existe um bloco econômico entre os Estados Unidos e o Japão. Mas essa ausência não impede que os americanos, europeus e japoneses mantenham uma forte relação comercial. Mas sobre esses acordos, é importante diferenciar as fases do processo de integração entre os países. São eles: as zonas de livre comércio, onde as mercadorias circulam livremente sem barreiras ou tarifas aduaneiras para os bens produzidos na própria zona. A União Aduaneira, em que, além das concessões da zona de livre comércio, os países integrantes do bloco adotam uma tarifa externa comum e diferenciada em relação aos demais países do mundo. Nesse caso, os impostos de importação e exportação são iguais em todo o território da União. E, por último, o mercado comum, onde, além dos benefícios das zonas de livre comércio e uniões aduaneiras, ocorre a livre circulação de pessoas, serviços e capitais no interior do bloco. Existem blocos econômicos por todo o planeta, mas para efeito do nosso estudo, vamos falar apenas sobre a União Europeia, o Mercosul, a Comunidade Andina, o NAFTA, a ASEAN, a APEC e a ALCA. A União Europeia é um exemplo de mercado comum. É um bloco de democracias europeias empenhadas em um projeto comum de paz e prosperidade. Não se trata de um Estado que pretende substituir Estados existentes, mas vai além de qualquer outra organização internacional. A União Europeia é formada por 15 países. É o bloco mais antigo do planeta. Em 1950, o governo francês propôs a integração das indústrias do carvão e do aço da Europa Ocidental. Desse projeto surgiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, formada pela Alemanha Ocidental, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Alguns anos depois, essas nações decidiram integrar outros setores da economia. Em 1957, assinaram o Tratado de Roma,
criando a Comunidade Europeia de Energia Atômica e a Comunidade Econômica Europeia. Foi quando os países membros decidiram romper as barreiras comerciais e constituir um mercado comum. Em 1967, essas três instituições europeias se fundiram. A partir desse momento, passou a existir uma única comissão e um único Conselho de Ministros, bem como o Parlamento Europeu. Mas só em 1992 o bloco passou a ser chamado União Europeia. Também em 1992, o bloco estabelece a meta de União Econômica e Monetária. 10 anos após, em 2002, começa a circular finalmente a moeda única do bloco, chamada de euro. Dos 15 países iniciais da União Europeia, apenas a Grã-Bretanha, Dinamarca e Suécia não aderiram ao euro, pois argumentam que a substituição da moeda pode levar à perda da identidade histórica e cultural do país. Os pequenos blocos também se organizam em torno de uma política comum, mas isso a gente vai ver no próximo bloco. E você acompanha ainda. Hoje nós temos um superávit, inclusive na balança comercial com os Estados Unidos, nós temos um superávit da ordem de 6 bilhões de dólares. Voltamos daqui a pouco.